noches, hermanos. Boa noite, irmãos. La paz y la gracia del Señor Jesucristo. A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Como decía nuestro hermano, para nosotros es una alegría estar en medio de ustedes. Como dizia o nosso irmão, para nós é uma alegria estar no meio de vocês. Venir de un país tan lejano Vir de um país tão longe, tão distante, y encontrar hermanos e encontrar irmãos. que tenemos un mismo lenguaje, Irmãos os quais temos uma mesma linguagem, un mismo Señor, o mesmo Senhor, una misma fe uma mesma fé y una misma esperanza. e uma mesma esperança. Para nosotros es una gran alegría. Para nós é uma grande alegria. Vamos a hacer una oración antes de comenzar con la palabra, hermanos. Vamos orar antes de iniciarmos com a palavra. Senhor, nós colocamos nossas vidas diante de Ti nessa noite. Sí, Señor. Encomendamos, Senhor, nossas mentes, sobretudo, a Ti, Senhor. Oh, Padre. Pedindo que o Senhor guarde os nossos pensamentos, Senhor. Amém. E que os nossos pensamentos sejam para Ti, Senhor. Amém. Que toda a nossa atenção, Senhor, seja voltada para Ti e para a Tua palavra. Oh, Pai. Senhor, Tu conheces a nossa natureza, Senhor. Amém. E conheces também as nossas fraquezas. Oh, Por Pai. isso nós rogamos a Ti que nos ajude, Senhor. Porque nós dependemos de Ti. Senhor, nós sabemos das barreiras que nos impedem muitas vezes de tocar nas realidades espirituais. Por isso, Senhor, nessa noite, nós colocamos os nossos caminhos diante da Tua presença. E pedimos que o Senhor nos ajude. Amém. E que a Tua palavra, Senhor, possa encontrar guarida em nossos corações. E que verdadeiramente, Senhor, nós possamos nos lançar aos Teus pés. Guarda o nosso irmão, Senhor. Dá a ele, Senhor, a luz do Teu Espírito, para que ele possa, Senhor, transmitir tudo aquilo, Senhor, que tens colocado no seu coração para nos falar nesses dias. Nós sabemos, Senhor, do Teu cuidado para conosco. Amém. Por isso, Senhor, nós confiamos que o Senhor vai nos edificar. E pedimos tão somente que o Senhor nos dê um coração puro e um espírito reto, Senhor, para que nós possamos estar aos Teus pés. É o nosso rogo a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amén. Vamos a abrir Primera de Juan capítulo 2, hermanos, verso 15. Vamos abrir então, irmãos, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15. El día de ayer comenzamos a hablar acerca del mundo. No dia de ontem nós começamos a falar acerca do mundo. Una aclaración que se me olvidó hacer ayer Um esclarecimento que eu esqueci de fazer ontem, que cuando nosotros hablamos de la palabra mundo, que quando nós falamos da palavra mundo, muchas veces tenemos que entender el significado muitas vezes nós temos que entender o significado según el contexto segundo o contexto de lo que viene hablando el autor. do que vem falando o autor. Escogimos el pasaje de Primera de Juan, Escolhemos então a passagem de 1 de João, donde el concepto que Juan tiene acerca del mundo onde o conceito que João tem acerca do mundo es el mundo como é um mundo como aquella ciudad aquela cidade que contém que contém ciertos principios y patrones certos princípios e padrões que caracterizan a Satanás, que caracterizam a Satanás, su gobierno y su rebelión. o seu governo e a sua rebelião. Hay otros pasajes que se usa la palabra mundo Existem outras passagens onde ele fala e se usa também a palavra mundo para referirse a otras cosas. para referir-se a outras coisas. Por ejemplo, la Biblia también dice Por exemplo, a Bíblia também diz que el Señor creó el mundo y todo lo que en él hay, que o Senhor criou o mundo e tudo o que nele há, para referirse con la palabra mundo para se referir com a palavra mundo a la creación. à criação. El contexto nos muestra en esse pasaje O contexto então nos mostra nessa passagem que mundo que mundo es la creación. é a criação. En ese contexto. Nesse contexto, nesse En outro. este contexto, E nesse contexto que estamos vendo, mundo mundo es aquel gobierno de Satanás é aquele governo de Satanás sobre los hombres. sobre os homens. En otros contextos, Em outros contextos, por ejemplo, el Evangelio de Juan capítulo 3, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 3, mundo se refiere mundo se refere a las personas por las cuales murió Cristo.
as pessoas pelas quais Cristo morreu. De tal manera Dios amó al mundo. De tal maneira Deus amou o mundo. ¿Sí? Entonces, según el contexto, Então, segundo o contexto, nosotros podemos interpretar mundo nós podemos interpretar mundo o la palabra mundo ou a palavra mundo según lo que vaya diciendo el autor de las escrituras. segundo o que vai dizendo o autor das Escrituras. El pasaje de primera de Juan capítulo 2, A passagem de 1 de João, capítulo 2, decíamos que desvela dizemos que ele desnuda lo que es o que é el carácter o caráter del gobierno do governo de Satanás, de Satanás, con el cual él com o qual ele esclaviza escraviza y ciega a los hombres. e cega os homens. Es como si Juan nos estuviera escribiendo una ciudad É como se João estivesse descrevendo uma cidade que tiene tres sectores. que tem 3 setores ou 3 bairros. El primer barrio, O primeiro bairro, o que estudiamos ayer, o que estudamos ontem, los deseos de los ojos. são os desejos dos olhos. Mas existen en la ciudad otros dos sectores, Mas existe na cidade 2 outros setores: los deseos de la carne os desejos da carne y la vanagloria de la vida. e a vanglória da vida. Esta ciudad Esta cidade es gobernada por Satanás. é governada por Satanás. Y estos sectores E esses setores son lo que Satanás principalmente usa são os quais Satanás principalmente utiliza para matar, para matar, robar roubar y destruir. e destruir. Ayer hablábamos que el mundo es en este sentido nuestro enemigo Ontem nós falamos então que o mundo é nesse sentido nosso inimigo y que Satanás va a usar e que Satanás vai utilizar el mundo o mundo como una estrategia como uma estratégia para engañarnos. para nos enganar. Entonces las escrituras desvelan lo que es el mundo Então as escrituras desnudam o que é o mundo para que yo tenga una actitud correcta para que eu tenha uma atitude correta hacia lo que hay en el mundo. a respeito do que há no mundo. Por lo que dice Juan, Por isso disse João: no amemos el mundo. não amemos o mundo. Entonces hoy vamos a enfatizar los dos aspectos que nos quedaron faltando el día de ayer. Então hoje nós vamos enfatizar os 2 aspectos que ficaram faltando no dia de ontem. Dice ahí en el verso 16. Disse no verso 16: Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, os desejos dos olhos e a vanglória da vida, no proviene del Padre, não provém do Pai, sino senão del mundo. do mundo. Entonces vamos a estudiar los dos que no estudiamos ayer. Então vamos estudar os 2 aspectos que nós não estudamos ontem. Vamos a comenzar con los deseos de la carne. Vamos iniciar com os desejos da carne. Yo quiero que vayan a un pasaje ahí en Proverbios capítulo 23, verso 1, Vamos ler então em Provérbios, capítulo 23, verso 1, donde vamos a ver onde vamos ver una figura. uma figura. Ya no es la figura de una ciudad, Já não é a figura de uma cidade, sino es la figura de la casa de un hombre. senão a figura da casa de um homem. Un hombre rico, Um homem rico, que tiene mucha abundancia, que tem muita abundância, que tiene un gran banquete que tem um grande banquete y que de alguna manera, e que de alguma forma, queramos o no queramos, queiramos nós ou não, el banquete va a estar delante de nosotros. o banquete estará diante de nós. El mundo O mundo, en el que nosotros vivimos, o mundo em que nós vivemos, gobernado por Satanás, governado por Satanás, pone delante de nosotros coloca diante de nós un gran banquete um grande banquete para nuestra carne. para a nossa carne. Todo lo que nuestra carne desea, Tudo aquilo que a nossa carne deseja, todo lo que nuestra carne busca, tudo aquilo que nossa carne busca, Satanás lo ha preparado Satanás tem preparado y lo pone delante de nosotros, e coloca diante de nós, porque él sabe porque ele sabe que si puede que se ele pode alimentar nuestra carne, alimentar a nossa carne, alimentar nuestros deseos alimentar os nossos desejos pecaminosos, pecaminosos, él va a causar un gran daño ele vai causar um grande dano en nuestra vida espiritual. em nossa vida espiritual. Muchas son las personas
Muitas são as pessoas que han quedado cautivas que têm ficado cativas bajo el banquete de Satanás, debaixo do banquete de Satanás, debajo de los manjares que él les presenta para su carne. debaixo dos manjares que ele apresenta para a sua carne. Mira lo que dice el pasaje, Veja então o que disse a passagem. Proverbios 23:1. Provérbios 23:1. Cuando te sientes a comer con algún señor, Quando te assentares a comer com algum senhor, considera bien lo que está delante de ti atenta bem para o que está diante de ti. y pon cuchillo a tu garganta. E se é um homem de grande apetite, na minha versão diz, põe uma faca à tua garganta. Na versão em espanhol ele fala primeiro, coloca uma faca na tua garganta. Si tienes gran apetito. Se tem grande apetite. Entonces mira lo que dice Proverbio. Então veja o que diz Provérbio. Cuando te sientes a comer Quando você se assenta para comer, a esta mesa, nesta más mesa, adelante se nos dice que el pan de esta mesa es engañoso. mais adiante ele vai dizer que o pão dessa mesa é enganoso. Entonces tú tienes que tener cuidado con lo que se te pone delante. Então você tem que ter cuidado com o que se coloca diante de você. Usted tiene que poner un cuchillo a su garganta. Você tem que colocar uma faca então na tua garganta. Así tenga deseos o apetito. Assim, se você tem grande desejo e apetite, Usted tiene que poner cuchillo a su garganta. você tem que colocar uma faca na tua garganta. Y dice el verso siguiente, E disse o verso seguinte: no codicies sus manjares delicados, não cobices as suas iguarias ou seus manjares delicados, porque es pan engañoso. porque é pão enganoso. Esto es una breve Isso é uma breve o una pequeña ou uma pequena figura de lo que es el mundo. do que é o mundo. El mundo está maquinado, O mundo está preparado, orquestado orquestrado para propiciar, para propiciar para despertar e para despertar y para suplir e para suprir todos los deseos que tiene nuestra carne. todos os desejos que existem na nossa carne. Usted lo puede ver. Você pode ver. Usted solo necesita prender el televisor. Você não precisa aprender a ver televisão. Precisa. Você precisa aprender. Y cuando prende el televisor, Desculpa. usted puede verlo al prender el televisor. Es muy claro a nuestra vista. Assim, é muito claro a nossa vista na televisão. Cuando usted prende el televisor, Quando você se coloca de frente da televisão, todo lo que su carne desea, tudo que a sua carne deseja, fornicación, fornicação, lujuria, luxúria, codicia, cobiça, ahí está, está diante de você, como un manjar, como um manjar, para que usted venga y coma. para que você venha e coma. Todo lo que su carne desea, Tudo aquilo que a sua carne deseja, Satanás, gratuitamente, se lo pone en la mesa, coloca a mesa para para que usted você, venga y coma. para que você venha e coma. El pecado O pecado es muy fácil, é muito fácil, porque hay uno porque existe um que quiere que pequemos, que quer que nós pequemos, porque él financia el pecado, porque ele financia o pecado, él promueve el pecado, ele promove o pecado, para que usted coma el pecado. para que você coma então do pecado. Y es muy importante saber E é muito importante saber que es un pan engañoso, que é um pão enganoso, que el pecado que o pecado tiene grandes consecuencias. tem grandes consequências. Por un lado, Por um lado, se ve deleitoso, ele se mostra deleitoso, por otro, e por outro, sus consecuencias as suas son consequências terribles. são terríveis. Y además E além do mais, de la debilidad que tenemos en nuestra carne, da debilidade que nós temos na nossa carne, tenemos un mundo temos um mundo que está en contra que está contrário a nosotros, a nós, a Cristo, a Cristo, a la santidad, a santidade, a la pureza. a pureza. Entonces, Então, es muy importante é muito importante que entendamos que nós entendamos este aspecto del mundo esse aspecto do mundo y nos guardemos de él. e possamos nos guardar dele. Romanos 13, verso 14. Romanos 13, 14. Pablo dice en la segunda parte del versículo: Paulo disse na segunda parte do versículo:
No proveáis para los deseos de la carne. Não tenhais cuidado da carne. Con los hermanos en Almirante Tamandaré Com os irmãos em Almirante Tamandaré, estuvimos hablando acerca de la tentación y el pecado. estivemos falando a respeito da tentação e o pecado. 3 enseñanzas 3 ensinamentos sobre cómo el cristiano puede luchar con los deseos de su carne. sobre como o cristão pode lutar contra os desejos da sua carne. Una de las cosas que decíamos Uma das coisas que falamos es que aunque el cristiano é que ainda que o cristão ha sido crucificado con Cristo, tenha sido crucificado com Cristo, los remanentes de su carne remanente da sua carne se manifiesta, se manifesta. tiene deseos. Ele tem desejos, Pero una cosa mas uma coisa es tener una carne é ter uma carne alimentada y llena, alimentada e cheia. y otra cosa es hacer morir los deseos de nuestra carne. E outra coisa é fazer morrer os desejos da nossa carne. Yo hacía la comparación de un animal peligroso. Eu fiz a comparação de um animal perigoso. Una vez Uma vez, nosotros estábamos con un amigo en un parque nós estávamos com um amigo num parque. y él tenía un perro de pelea, E ele tinha um cachorro de briga, muy bravo, muito bravo, muy fuerte. muito forte. Y él lo tenía con bozal, pero se le soltó el bozal. E ele tinha como se diz, a focinheira no cachorro, mas ele tirou essa focinheira. Y iba pasando un cachorro pequeño. Ia passando um cachorro pequeno. El perro grande se lanzó al perro pequeño O cachorro grande se lançou ao cão pequeno y lo atrapó del cuello. e grudou no pescoço dele. Y no lo soltaba. E não soltava. Y le tiramos agua, le pegamos con palos E jogamos água no cachorro, batemos com pau. y no lo soltó E ele não soltou. hasta que lo mató. Até que matou o cachorro Era pequeno. un perro muy fuerte. Era um cachorro muito forte. Algo así Algo assim es nuestra carne. é a nossa carne. Si usted le da lugar a su carne, Se você dá lugar à sua si carne, usted alimenta su carne, se você alimenta a sua carne, su carne va a ser como un perro bravo. sua carne vai ser como um cachorro bravo. Pues cuando atrapa el pecado, Quando ele pega no pecado, no va a querer soltar el pecado. não quer soltar mais o pecado. Por ejemplo, Por exemplo, un hombre um homem cae en tentación en la lujuria, cai em tentação com a luxúria, fornicación. fornicação. Una vez cae en un pecado tan serio como ese, Uma vez que ele cai num pecado tão sério como esse, muchas veces, aún él queriendo salir de ese pecado, muitas vezes, ainda que ele queira sair desse pecado, su carne a sua carne es tan é tão grotesca, grotesca, tan tão impía, ímpia, ella no va a querer soltar el pecado. que a carne não vai querer soltar o pecado. Muchos hombres Muitos homens acaban acabam con el corazón de su esposa, com o coração das suas esposas, maltratan y dejan a sus hijos solos, maltratam e deixam os seus filhos sozinhos, acaban su ministerio, acabam o seu ministério, porque una vez el pecado coge, porque uma vez que o pecado pega, es muy difícil soltar. é muito difícil soltar. Y Satanás sabe eso. E Satanás sabe disso. Por eso alimenta nuestra carne. Por isso ele alimenta a nossa carne. Muchos hombres Muitos homens no tienen problemas não têm problemas con el dinero y las cosas de este mundo. com o dinheiro e com as coisas deste mundo. Mas yo podría decir Mas eu poderia dizer que casi no existe ningún hombre que quase não existe nenhum homem que no tenga problemas, que não tenha problemas, por ejemplo, con los pecados de inmoralidad sexual. por exemplo, com os pecados de imoralidade sexual. Mas es muy diferente Mas é muito diferente el hombre o homem que alimenta y provee para su carne que alimenta e faz provisão para sua carne, que el hombre que o homem que le pone un cuchillo a su garganta que coloca uma faca na sua garganta y no alimenta su carne. e não alimenta a sua carne, Porque él sabe porque ele sabe que aunque él es débil, que ainda que ele seja débil, él fraco, puede guardarse ele pode se guardar de la mesa que Satanás le pone delante. da mesa que Satanás coloca diante dele. Efesios 5 Efésios 5 es un gran capítulo, hermanos. é um grande capítulo, Podríamos irmãos. estudiar muchas cosas, Poderíamos estudar muitas coisas, pero así una lectura simple
Porém, assim vamos fazer uma leitura simples, pero que puede ser muy rica según lo que estamos hablando. mas que pode ser muito rica, muito proveitosa, segundo aquilo que nós estamos falando. Dice en el verso 2, Diz no verso 2: y andad en amor como también Cristo nos amó, E andai em amor como também Cristo nos amou, y se entregó a sí mismo por nosotros, e se entregou a si mesmo por nós, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Pero, Porém, fornicación. fornicação. Comienza a describirse los manjares de la mesa del hombre impío. Vai começar então aqui a descrever os manjares da mesa do homem ímpio, Y toda inmundicia e toda imundícia, o avaricia, ou avareza, ni aun se nombre entre vosotros nem ainda se nomeie entre vós, como conviene a santos. como convém a santos. Yo podría decirles, Eu poderia dizer a vocês, y se lo he dicho a algunos hermanos en otros lugares, isso tem dito outros irmãos em alguns lugares. si yo Se eu, en este lugar, en el púlpito, neste lugar, aqui no púlpito, comenzara começar a usar palabras vulgares, a usar palavras vulgares, palabras obscenas, palavras obscenas, más de uno se levantaría y diría, mais de um de vocês se levantaria e diria: colombiano apóstata. colombiano apóstata. ¿Cómo se atreve Como ele se atreve en el púlpito no púlpito a hablar eso? falar sobre isso? Más, Mas muchos muitos de los que se escandalizarían daqueles que se escandalizariam con una situación así, com uma situação como essa que eu descrevi, facilmente llegan a su casa, chegam em sua casa, prenden el televisor, ligam a televisão, ponen la novela, colocam a novela, donde escenas sexuales explícitas onde cenas sexuais explícitas son expuestas a sus ojos, são expostas aos seus donde olhos, palabras vulgares onde as palavras vulgares son escuchadas, são escutadas, donde homosexualismo es promovido. onde é promovido o Y homossexualismo, la persona no solo se contenta con verlo, e a pessoa não se contenta somente em ver, sino que también permite senão que ela também que permite esa maldita televisión que essa maldita televisão llegue a sus hijos. chegue até os seus filhos. Hermano, Irmão, como santo, como santo, si usted quiere vivir se você quer viver una vida agradable al Señor, uma vida agradável ao Senhor, usted no puede amar você não pode amar cualquier cosa qualquer coisa que tenga color, que tenha cor, olor, cheiro, a fornicación, a fornicação, a inmundicia. a imundícia. Usted no dejaría Você não deixaria que un hombre que um homem con otro hombre com outro homem entrara a la sala de su casa entrasse na sala da tua casa y comenzara a besarse. e começasse a se beijar. Usted no lo permitiría. Você não permitiria isso. Mas usted ve, Mas você vê, a veces, às vezes, cosas peores coisas piores que isso en la televisión y en las novelas, na televisão e nas novelas, en las películas. nos filmes. Esa es una Essa é uma de las mesas de Satanás. das mesas que Satanás oferece. Y usted tiene que guardar su garganta. E você tem que guardar a sua garganta. En Colombia, Na Colômbia, en los colegios, nos colégios, los profesores, os los professores, psicólogos, os psicólogos ya no saben qué hacer con niños de 10 años. já não sabem mais o que fazer com crianças de 10 anos. Niñas Meninas que van al baño del colegio, que vão no banheiro do se colégio, desvisten, tiram a roupa comienzan a tomarse fotos. e começam a tirar fotos de si mesmas. Porque una niña Porque uma criança de 10 años de 10 anos ya está tan erotizada, já está tão erotizada assim, porque eso es lo que le vende porque isso é o que é vendido en el mundo. no mundo. Eso es lo que ella ve Isso é o que ela vê en la televisión. na televisão. La televisión A televisão que ve con su amado padre que vê com o seu amado pai o su amada madre ou com a sua amada mãe cristiana. cristã. Después, Depois, hermano, irmão, ¿por qué la niña está embarazada?
Por que a criança está grávida? Porque los papás Porque os pais no vigilan não vigiam y su casa e a sua casa puede llegar a ser pode chegar a ser una mesa uma mesa muy amplia muito ampla para los deseos de la carne. para os desejos da carne. Ni palabras deshonestas, Nem palavras desonestas, ni necedades, nem parvoíces, ni truanerías nem chocarrices, que no convienen. que não convém. Yo hablaba de las palabras, de las palabrotas. Eu falava dos palavrões. Na Colombia Na Colômbia es muy común é muito comum los programas de chistes os programas de piadas con un contenido muy alto com um conteúdo muito grande de inmoralidad, de imoralidade, de vulgaridad. de vulgaridade. Mas son muchos São muitos los cristianos os cristãos que se sientan que se sentam y se ríen e dão risada del pecado, do pecado, de la maldad. da maldade. Y la Biblia dice, E a Bíblia diz: no améis el mundo. não ameis o mundo. ¿Será que solo pasa en Colombia? Será que isso se passa somente na Colômbia? ¿Cómo está su vida, hermano? Como está a tua vida, irmão? ¿Cómo está su relación con las cosas del mundo? Como está a tua relação com as coisas do mundo? Por eso es que muchos cristianos Por isso que muitos cristãos tienen muchos problemas con el pecado, têm muitos problemas com o pecado, porque ellos proveen para su carne, porque eles fazem provisão para a sua carne, en cosas que no les convienen. em coisas que não lhes convêm. Dice el 5, Diz no 5: porque sabéis esto, porque sabeis isto, que ningún fornicario, que nenhum fornicário, o inmundo o avaro que es idólatra, ou imundo, ou avarento, que é idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ahora, Agora, no es solo lo que vemos, não é somente aquilo que nós vemos, sino lo terrible senão que aquele terrível es que generalmente lo que vemos é que geralmente aquilo que vemos es lo que terminamos haciendo. é aquilo que nós terminamos fazendo. Una de las maneras Uma das maneiras con que Dios nos diseñó com que Deus nos desenhou es para aprender a través de lo que vemos. é para que nós possamos aprender através daquilo que vemos. Entonces, Então, no es solo entretenimiento, não é só diversão, entretenimento, es educación. é também educação. Los ingenieros sociales, Os engenheiros sociais, ellos saben cómo trabaja el cerebro del hombre. eles sabem como trabalhar o cérebro do homem. Entonces, queremos una generación homosexual. Então, se nós queremos uma geração homossexual, Entonces, vamos a minar la mente de las personas, então nós vamos minar a mente das pessoas, primero con poco contenido homosexual. primeiro com pouco conteúdo homossexual. Así la mente de las personas comienza a familiarizarse con el asunto Assim a mente das pessoas vai começar a se familiarizar com o assunto. y su conciencia comienza a ser cauterizada. Então a sua consciência começa a ser cauterizada. Entonces comenzamos a incluir en las novelas, Então nós começamos incluindo nas novelas, en las películas, nos filmes, el personaje. a personagem. Y comienza E começa a haber una promoción a acontecer uma promoção y una educación e uma educação acerca de un tipo de conducta acerca de um tipo de conduta abominable delante de Dios. que é abominável diante de Deus. Tanto se cauteriza la conciencia Tanto é cauterizada a consciência de esta manera desta maneira, tan imperceptible, tão imperceptível, que no solo comenzamos a tolerar la práctica, que não somente nós começamos a tolerar essa prática, sino que comenzamos a ver una abundancia de esa práctica, senão que também nós começamos agora já a ver uma abundância dessa prática, principalmente en la generación principalmente na geração que está siendo moldeada, que está sendo moldada, que está en un proceso de aprendizaje, que está num processo de aprendizado, o, mejor dicho, ou melhor dito, un proceso num processo de corrupción
de corrupção, cuando es expuesta ante esta realidad. quando ela é exposta diante dessa realidade. Hermanos, Irmãos, el tipo de televisión o tipo de televisão que vemos ahora que nós vemos agora va a marcar la generación vai determinar a geração que vamos a ver en 5 o 10 años. que vamos ver à frente daqui 5 ou 10 anos. Los patrones Os padrões que el mundo, que o mundo, que Satanás que Satanás quiere, quer, son vendidos são vendidos a través de este medio y otros. através desse meio e de outros também. Entonces, si usted ama a Dios, Então, se você ama a Deus, si usted quiere ser santo, se você quer ser santo, si usted quiere guardar a sus hijos, se você quer guardar os seus filhos, usted tiene que tener cuidado, você tem que ter cuidado, porque la mesa porque a mesa, donde están los deseos de la carne onde estão os desejos da carne, va a querer llegar a su casa, vai tentar chegar até a sua va a casa, querer cautivar el corazón de sus hijos vai querer dominar ou cativar o coração dos seus filhos y el suyo también. e o seu também. Usted necesita tener, Você precisa tener precisa ter una actitud. uma atitude. ¿Se acuerda el ejemplo de Israel y los palestinos ayer? Se lembram do exemplo que eu dei ontem de Israel e dos palestinos? Usted necesita tener un muro alto. Você tem que ter um muro alto. Usted precisa ser un soldado armado Você precisa ter um soldado armado para que nada entre contra los suyos. para que ninguém entre contra os seus. Por ejemplo, Por exemplo, en mi casa hay un televisor, na minha casa existe um televisor, pero solo se ve porém só se vê cosas que edifican. coisas que trazem edificação. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Eu e a minha casa serviremos a Jeová. No sé la suya, Eu não sei a sua, pero para que Satanás quiera entrar algo a mi casa, porém se Satanás quiser trazer algo à minha casa, me tiene que sacar a mí primero. tem que atacar a mim primeiro. Sacar. Tirar eu primeiro. Y después a mi esposa. E depois a minha esposa. Mas yo no sé cómo está su casa. Mas eu não sei como está a sua casa. Usted ha sido puesto Você tem sido colocado para orar para orar y velar e velar por los suyos. pelos seus. Porque muchas veces Porque muitas es vezes la irresponsabilidad del padre a irresponsabilidade do pai y de la madre e da mãe, lo que ha hecho o que eles têm feito, que Satanás haga fiesta en muchos hogares. que Satanás faça festa em muitos lares. Hermano, ¿por qué? Irmão, por quê? ¿Usted sabe por qué? Você sabe por quê. Dice en el 6, nadie os engañe con palabras vanas. Ninguém vos engane com palavras vãs. Ay, hermano, es solo televisión. Ah, irmão, é só uma No televisão. podemos ser legalistas. Nós não podemos ser legalistas. Hermanos, Irmãos, por lo que sucede ahí pelo que acontece y aí por lo que viven los hombres de nuestra generación, e por aquilo que vivem os homens da nossa geração, es que viene la ira de Dios. é que vem a ira de Deus. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. No se engañen. Não se engane. Eso que el mundo muestra tan deleitoso Isso que o mundo mostra tão agradável es destructivo. é muito destrutivo. En Colombia tenemos dos problemas Na Colômbia nós temos dois problemas con la juventud. com a juventude. Uno, Um, la drogadicción. a drogadição. Segundo, 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 a gravidez prematura. mas las novelas principales de la nación Mas as principais novelas da nação son de narcotráfico são de narcotráfico o de prostitución. ou de prostituição. ¿Qué vamos a esperar de nuestros jóvenes O que vamos então nós esperar dos nossos jovens? si eso es lo que les estamos enseñando? Se isso é o que nós estamos ensinando a eles. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. No seáis pues Não sejais, pois, partícipes con ellos. participantes com eles. O sea, eso es el mundo.
Ou seja, isso é um mundo. Y es normal que el mundo cada vez se esté pudriendo más en el pecado. E é normal que o mundo esteja cada vez mais sendo apodrecido com o pecado. Pero no nosotros. Porém, não nós, No irmãos. debemos participar de eso. Não devemos participar disto. Amén. Amém? Los deseos de la carne. Os desejos da carne. Se tiene que tener cuidado. Você tem que ter cuidado. Porque Satanás Porque Satanás va a querer vai querer venir a alimentar su carne. vir alimentar a sua carne. Su carne es muy destructiva. A sua carne é muito Un hermano destrutiva. acá en Brasil nos contó una vez un sueño. Um irmão aqui no Brasil nos contou uma vez um sonho. Habían dos hermanos en una guerra Haviam dois irmãos numa guerra. y el enemigo era Satanás. O inimigo era Satanás. Y había un hermano así que se escondía E havia um irmão que meio que se escondia. y se apareció Satanás delante de él y le tiró. Uma roca. No, E apareceu Satanás diante dele e atirou, pero no le tiró un arma, porém não tinha uma arma. le tiró una gallina. Atirou nele uma galinha. El hermano cogió la gallina O irmão pegou a galinha y salió corriendo. e saiu correndo. El hermano se levantó y oró al Señor. ¿Qué sería? O irmão então se levantou e orou ao Senhor. O que seria isto? El sueño era, el que cogía la gallina era otro hermano. No sonho, quem pegava a galinha era um outro irmão. Un hermano que servía al Señor. Um irmão que servia ao Senhor. A los días, Alguns dias, ese hermano esse irmão conoció una mujer. conheceu uma mulher Se enamoró de la mujer e se enamorou dessa mulher y se fue con la mujer. e se foi com a mulher. Esa era la gallina. Essa era a galinha. Lo que no puede hacer a veces Satanás, O que pode nos fazer às vezes Satanás, lo que no, o que não pode fazer às vezes Satanás, de una manera, de uma forma, lo puede hacer ele pode fazer con un pecado en la carne. com um pecado na carne. Yo le puedo decir a los jóvenes, Eu posso dizer aos a jovens, los hermanos mayores también, aos irmãos mais velhos também: usted quiere acabar con todo. você quer acabar com tudo? Hay pecados Existem pecados que en 15 minutos que em 15 minutos se acaba con todo. você acaba com tudo. Usted tiene que tener cuidado. Você tem que ter cuidado. Yo he visto muchachos Eu tenho visto jovens con muchos dones, com muitos dons, con un llamamiento precioso. com um chamamento precioso. En 15 minutos Em 15 minutos, acabaron con todo. acabaram com tudo. He visto hermanos Tenho visto irmãos responsables de iglesias responsáveis de igreja que en 15 minutos que em 15 minutos acabaron con todo. acabaram com tudo. Señor nos guarde. Que o Senhor nos guarde. Que el Señor lo guarde a usted, Que o Senhor guarde você. porque Él le va a traer la gallina tal vez. A usted Porque o diabo vai trazer a galinha para você, talvez. también. Mas usted necesita estar orando y velando. Mas você precisa estar orando e vigiando. Hermano, si puede, Irmão, pode. si puede. Se pode, se você Escuche pode. los 3 mensajes sobre la tentación. Se você pode, escute as 3 mensagens sobre a tentação que foi ministrada em Almirante Tamandaré. Ahí hablamos bastante de eso. Falamos bastante desse assunto. Ahora el segundo aspecto. Agora o segundo aspecto. Primero los deseos de la carne. Primeiro é os desejos da carne, No, los deseos de los ojos dos ayer. olhos. Primeiro os desejos dos olhos, ontem falamos. Segundo los deseos de la carne. Segundo os desejos da carne. Y ahora el tercer aspecto de la ciudad de Satanás. Agora é o terceiro aspecto, que é a cidade de Satanás. La vanagloria de la vida. A vanglória da vida. Vamos a ir a Proverbios 16, verso 18. Vamos a Provérbio 16, verso 28. 18. Provérbios 16, verso 18. Esta parte de la ciudad Esta é a parte da cidade. es un poco más sutil, Esta parte da cidade é um pouco mais sutil, pero igualmente porém igualmente peligrosa, é perigosa, destructiva. destrutiva. Satanás sabe Satanás sabe que si no atrapa mi corazón con las cosas temporales de este mundo, que se ele não prende o meu coração com as coisas temporais desse mundo, lo puede hacer con las cosas carnales. ele pode fazer então com as coisas carnais. Mas si con ninguno de esos dos puede, Mas se com nenhum desses dois ele pode, hay otro tercer aspecto muy sutil, existe um outro terceiro aspecto muito sutil, pero muy efectivo.
porém muito efetivo, la vanagloria, a vanglória, el orgullo, o orgulho, la altivez. a altivez. Eso es otro aspecto muy Esse é um outro aspecto muito usado por Satanás usado por Satanás para causar daño espiritual en nuestra vida. para causar dano espiritual em nossas vidas. Mire cómo dice Proverbios 16, verso 18. Veja como diz em Provérbios 16, verso 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, A soberba precede a ruína, y antes de la caída la altivez del espíritu. e a altivez do espírito precede a queda. Mire lo que dice el autor. Veja o que disse o autor. Si Satanás puede despertar en mí la soberbia y la altivez, Se Satanás pode despertar em mim a soberba e a altivez, voy a ser una presa fácil de la caída. eu vou ser uma presa fácil da queda. Satanás, que conoce muy bien al hombre, Satanás, que conhece muito bem o homem, lleva años trabajando con él. ele leva anos trabalhando com ele. Él sabe que una de las maneras con las que lo puede engañar Ele sabe que uma das maneiras a qual ele pode enganar o homem es llevándolo a exaltar é levando esse homem a se exaltar, de tal manera que su vanagloria crezca de tal maneira que a sua vanglória cresça y él pueda ser engañado. e ele pode ser enganado. Lo mismo que desde el principio, O mesmo desde o que aconteceu desde o princípio, el mismo engaño. o mesmo engano. Seréis como Dios. Sereis como Deus. Vas a ser como Dios. Eu posso ser como Deus. Y ahí lo llevó a la caída. E ali então levou à queda. Entonces, Então, hay un hermano que hablando para los pastores, él decía que hay 3 grandes peligros en el ministerio. existe um irmão que, falando aos pastores, ele diz que há 3 grandes perigos no ministério. Nosotros de alguna manera los estamos tratando con estos pasajes. Nós, de alguma maneira, estamos tratando com essas passagens. Él decía las 3 Fs en español. Os 3 Fs em espanhol. El primero, O primeiro, finanzas, finanças. los deseos temporales. Os desejos temporais. dos Segundo, olhos. Segundo, las faldas. as Faldas, las mujeres. la As falda. mulheres, as saias, as mulheres. Y Saia tercero, curta. E terceiro, la fama. a fama. Él decía el tridente de Satanás. Ele dizia o tridente de Satanás. Porque si Satanás despierta el orgullo Se Satanás desperta o orgulho a través aún del éxito de un hombre, através do êxito de um homem, ese hombre fácilmente esse homem facilmente es llevado a la ruina. é levado à ruína. Vamos a ver algunos pasajes de esto para que usted lo vea con las escrituras. Vamos ver algumas passagens disso para que você compare com as Escrituras. Hechos 12, verso 21. Atos 12, verso 21. El asunto es tan sutil y tan peligroso porque O assunto é tão sutil e tão perigoso porque si hay algo que le gusta al hombre se há algo que o homem gosta, es el reconocimiento, é o reconhecimento, el aplauso, o aplauso, la admiración, a admiração, las buenas palabras. as boas palavras. Todos nosotros, Todos nós, de alguna u otra manera, de alguma ou outra forma, estamos siempre buscando la aprobación y la admiración de los demás. estamos sempre buscando a aprovação e a admiração dos demais. El niño, A criança, cuando hace algo, quando ela faz algo, él voltea a mirar a su padre si lo está viendo, ele dá uma volta, olha o seu pai se ele está vendo, para que su padre le diga, para que seu pai lhe diga: oh, qué bonito. veja que bonito. Y eso como que le gusta al niño. E isso deixa a criança feliz, alegre. Y eso nos gusta a todos. E isso todos nós gostamos. Nosotros nos gusta que nos aplaudan. Nós gostamos que nós sejamos A nosotros nos aplaudidos. gusta tener un lugar preeminente. A nós é agradável ter um lugar preeminente. Y eso no es malo. E isso não é mal. No es malo el lugar preeminente. Não é mal o lugar preeminente. Lo que a veces usa Satanás O que às vezes Satanás usa sutilmente sutilmente es que nuestro corazón é que o nosso coração comience a amar comece a amar y buscar e buscar esa gloria essa glória, que es vana, que é vanagloria. vanglória. Vamos a ver el caso de un rey.
Vamos ver o caso de um rei, Herodes. Herodes, Ahí en el capítulo 12, verso 21. no capítulo 12, verso Y 21. dice, y un día señalado Herodes, E um dia designado, Herodes, vestido de ropas reales, vestido de vestes reais, se sentó en el tribunal y les arengó. se assentou no tribunal e lhes fez uma prática. Y el pueblo aclamaba gritando, E o povo clamava gritando: voz de Dios y no de hombres. voz de Deus e não de homens. Miren la situación de Herodes. Vejam a situação de Él Herodes. comienza a hablar al pueblo Ele começa a falar ao povo y el pueblo admirado comienza a aplaudirlo y a decir, no, este no es un hombre, es Dios. e o povo começa a admirar Herodes, aplaudir ele e dizer: isso não é um homem, é um Deus. Mas esa no es la voz del pueblo. Mas essa não é a voz do povo. Detrás de la voz del pueblo Atrás da voz do povo está la voz de la serpiente, está a voz da serpente, que siempre te está queriendo a veces ensalzar, que sempre está querendo engrandecer a você, que siempre está queriendo a veces alimentar nuestro orgullo, que sempre às vezes está querendo alimentar o nosso orgulho, porque sabe porque sabe que si hay algo que Dios te detesta, que se há algo que Deus detesta, es el altivo espíritu, é o altivo de espírito, es el soberbio. é o soberbo. Dice la escritura, Diz a Escritura: Dios da gracia a los humildes, Deus dá graça aos humildes, pero porém resiste resiste al soberbio. ao soberbo. Hay un problema con el que el hombre tiene que tratar, Existe um problema com o qual o homem tem que tratar, un problema ligado a su corazón, um problema que está ligado ao seu coração, y es el orgullo. e esse é o orgulho. Por un lado, la ciudad de Satanás Por um lado, as cidades de Satanás promueve el orgullo promove o orgulho de muchas maneras. de muitas formas. Hay personas que nunca cometerían un pecado carnal, Existem pessoas que nunca cometeriam um pecado carnal, que no tienen problemas con el dinero, que não têm problemas com o dinheiro, pero tienen un gran problema con su orgullo. porém eles têm um grande problema com o seu orgulho. Yo soy un buen papá, Eu sou um bom pai, yo soy un hombre honesto, eu sou um homem honesto, yo soy un hombre trabajador. eu sou um homem trabalhador. Yo, Eu y yo, e eu y más yo, e mais eu y más yo. e mais eu. Tienen tan grande su yo Tem tão grande seu eu que no se dan cuenta que não se dão conta que necesitan un salvador. que ele necessita de um Salvador. Entonces su yo y su orgullo, Então o seu eu e o seu orgulho, aún su éxito, ainda o seu êxito, es su condenación. é a sua condenação. Sus dones, Os seus dons, sus os talentos, seus talentos, a veces às vezes usados por Satanás, usados por Satanás, los ahogan se afogam a ele, en la maldición afogam a ele na maldição de la soberbia. da soberba. Y eso, hermanos, E isso, irmãos, no es solo del hombre del mundo, não é só o homem do mundo, también puede ser del creyente. também pode ser do crente. Y es un mal E é um mal que en la ciudad de Dios que na cidade de Deus necesita ser tratado. necessita ser tratado. Por un lado, el mundo lo promueve, Por um lado, o mundo promove, pero cuando usted llega a la ciudad de Dios, mas quando você chega na cidade de Deus, usted tiene que dejar eso afuera. você tem que deixar isso fora. Por eso a veces la vida cristiana es tan difícil para muchos, Por isso, às vezes, a vida cristã é tão difícil para muitos. porque para que usted pueda andar con Cristo, Porque para que você possa andar com Cristo, usted va a tener que morir você tem que morrer. a mucho Há muitas coisas, de esas que usted amaba, dessas coisas que você a amava, esas cosas que usted le enorgullecían. dessas coisas que você se orgulhava. Cristo, Cristo, cuando usted viene a Él, quando você vem a Ele, Él te recibe, Ele te recebe. pero Él mismo dice, Mas Ele mesmo disse, va a acabar con todo eso. vai acabar com tudo isso. Y muchas veces E muitas vezes pasamos años, passamos anos, situaciones, situações con el fin com o fim de acabar de acabar con nuestro orgullo. com o nosso orgulho. Y es obra de Cristo. Isso é obra de Cristo. Ese es el discipulado, Esse é o discipulado, llevándonos a morir levando-nos a morrer de todo
de todo ese orgullo, esse orgulho, esa arrogancia, essa arrogância esa altivez e essa altivez, que antes nos caracterizaba. que antes era uma característica nossa. Si usted quiere estar en la ciudad de Dios, Se você quer estar na cidade de Deus, tiene que aprender a ser humilde. você tem que aprender a ser humilde. O si no, Ou senão, se va a sentir muy incómodo, você vai se sentir muito incomodado. porque Dios no gusta Porque a Deus não gosta del orgulloso, do orgulhoso, del altivo. do altivo. Hay cosas en la iglesia, hermano, Existem coisas na igreja, irmãos, que son muy peligrosas que são muito perigosas en relación a este asunto. em relação a este assunto. ¿Cómo qué? Como que El púlpito. o púlpito. El púlpito O púlpito puede producir mucho orgullo. pode produzir muito orgulho. La alabanza. Os louvores, Yo los peores pecados que he visto en la iglesia, dos piores pecados que eu tenho visto na igreja, las peores caídas, as piores quedas, la he visto entre músicos cristianos. eu tenho visto entre músicos cristãos. Porque esto Porque isto atrae a la carne, atrai a carne, crea mucha vanagloria cria muita vanglória. y hay que tener cuidado con eso. E é necessário ter cuidado com isto. Así como esto. Assim como o púlpito. Un hermano decía, Um irmão dizia, más o menos así, parafraseando la frase del hermano: mais ou menos assim, parafraseando a frase desse irmão: más predicadores han caído mais pregadores têm caído por los aplausos pelos aplausos que por la persecución. do que pela perseguição. Mais pregadores têm caído pelos aplausos do que pela perseguição. Hermano, Irmão, qué tremendo mensaje. que mensagem tremenda. Qué hombre tan ungido. Que homem tão ungido, Siervo de Dios. servo de Deus. Y ya no le va a gustar a él E já não vai ser agradável a ele que usted lo llame por el nombre, que você chame ele pelo nome. porque usted ya lo está poniendo en otro lugar. Porque você já colocou ele num outro patamar, num outro lugar. A veces, Às vezes, las pruebas, as provas, las críticas as críticas y las luchas que vivimos e as lutas que nós vivemos son un remedio para nuestra alma, são um remédio para a nossa alma, porque nos guardan porque nos guardam de subirnos. de subir muito. Los mismos Os mesmos que le decían al Señor: que diziam ao Senhor: Hosana, 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 Hosana. después Depois le decían: crucifícale. diziam: crucifica-o. ¿Por qué? Por quê? Porque las glorias de este mundo Porque as glórias desse mundo son vanas, são vãs, pasajeras passageiras y engañosas. e enganosas. Hay personas que se nos acercan y nos dicen: Existem pessoas que se aproximam de nós e nos dizem: oh hermano, qué bendición. Ô irmão, que Y el bênção. mismo que nos está abrazando, E o mesmo que está nos abraçando, después sale a hablar mal de nosotros. depois sai e fala mal de nós. ¿Para qué el Señor permite eso? Por que o Senhor permite isso? Para que no confiemos Para que nós não confiemos de lo que sale de la boca de otros. daquilo que sai da boca de outros. Para que nosotros Para que nós no amemos lo que sale de la boca de otros. não amemos o que sai da boca de outros. Para que guardarnos Para que nos guardemos del orgullo, do orgulho, da vanagloria. da vanglória. Mira lo que sucedió. Veja o que aconteceu. Al momento, E há um momento, un ángel del Señor um anjo do Senhor le hirió, lhe feriu, por cuanto no dio la gloria a Dios. porquanto ele não deu glória a Deus. Mira lo que pasó. Veja o que aconteceu. Se enalteció Herodes Se enalteceu Herodes por la voz del pueblo, pela voz do povo, y como él no le dio la gloria a Dios, e como ele não deu a glória a Deus, cayó en la trampa de Satanás caiu na cilada de y Satanás fue herido por Dios. e foi ferido por Deus. Cuando nosotros Quando nós aún le robamos la gloria a Dios, ainda roubamos a glória de Deus, viene la herida de Dios. vem a ferida de Deus. Una vez estaba un hermano
Uma vez estava um irmão en una reunión de pastores. numa reunião de pastores. Y él es un muy buen predicador de la palabra. E ele é um irmão que prega muito bem a palavra. Y se le acercó otro pastor y le dijo, E se aproximou um outro pastor e disse para ele: pastor, Pastor, en esta ciudad no hay nadie que predique como usted. nessa cidade não tem ninguém que pregue como você. ¿No se lo habían dicho, pastor? Não te tinham dito isso, pastor? Y el pastor dijo, sí, sí me lo habían dicho. E o pastor disse: Sim, alguém já tinha me dito isso. ¿Quién te lo había dicho? Quem havia dito isso para você? Satanás. Satanás. Satanás ya me lo había dicho. Satanás já tinha dito para mim. Muchas veces Muitas vezes yo me he sentado con hermanos eu tenho me sentado com irmãos que ministran la alabanza. que ministram louvor. Y ellos dicen, es una lucha a veces, hermano. E eles dizem: é uma luta às vezes, irmão. Porque mientras estoy cantando la alabanza a Dios, Porque enquanto eu estou cantando o louvor a Deus, siento una voz que me dice, sinto uma voz que me fala: ay, qué bonito canta. Ai, que bonito que você canta. Satanás. Satanás. Ay. ¿Se ha escuchado esa voz? Você tem escutado essa voz? Es muy peligrosa, hermano. É muito perigoso, irmão. Porque así es el mundo. Porque assim é o mundo. Dijo un hermano. Disse um irmão. Y eso es también para guardarnos los unos a los otros. Isso também para nos guardarmos uns aos outros. Las lisonjas As lisonjas son para los cerdos, são para os porcos, no para los siervos de Dios. não para os servos de Deus. As lisonjas são para os porcos e não para os servos de Deus. ¿Sí me entendió, hermano? Vocês têm entendido, irmão? Proverbios dice, Provérbios diz: el hombre que lisonjea a su compañero o homem que lisonjeia o seu companheiro está poniendo una trampa delante de él. está colocando uma cilada diante dele. ¿Por qué? Por quê? Porque las palabras, Porque as palavras, el aplauso, o aplauso, a veces engaña el corazón del otro. às vezes enganam o coração do outro, Pensando pensando que lo que hacemos es por algo nuestro. que o que nós fazemos é por algo nosso. Mas cuando Pablo dice Mas quando Paulo diz que todo lo que hacemos que tudo o que nós fazemos es por gracia, é por graça, o sea, porque hemos recibido. seja porque temos recebido. Entonces la gloria siempre Então a glória sempre se dará se dará para aquel que nos dio la gracia. para aquele que nos deu a graça. Debemos tener cuidado, hermano. Devemos ter cuidado, irmãos, Mucho cuidado muito cuidado con este asunto. com esse assunto. Termino leyendo un pasaje en Segunda de Crónicas 26. Termino lendo uma passagem na 2 de Crônicas 26. Los hermanos tienen que disculparme. Os irmãos têm que me desculpar. Yo acostumbro a predicar 1 hora. Eu costumo a pregar 1 hora. Soy muy juicioso. Sou muito exato nisso. Mas aquí 1 hora con traductor Mas aqui 1 hora com o tradutor es 1 hora y cuarto, 1 hora y 20. é 1h15, 1h20. Por el traductor. Por causa do tradutor. Segunda de Crónicas, 2 de Crônicas capítulo 26, 26, verso 16. verso 16. Vamos a leer desde el 15, rápido. Vamos ler desde o 15. Dice, Diz: e hizo, hablando del rey Usías, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para que estivesse nas torres e nos baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. para atirarem flechas e grandes pedras. Y su fama se extendió lejos, E sua fama se estendeu muito longe, porque fue ayudado maravillosamente. porque foi ajudado maravilhosamente. Mira lo que se dice de Usías. Veja o que se diz de Uzias. Después de Salomón y David, Depois de Salomão e Davi, tal vez no hubo un rey más grande en Israel que Usías. talvez não houve um rei maior em Israel do que Uzias. Usted puede leer todo el capítulo Você pode ler todo o y capítulo todas las grandezas que hizo este hombre. e todas as grandezas que esse homem fez. Y dice el pasaje E disse a passagem que todo lo hizo
que tudo o que ele fez, porque fue ayudado maravillosamente. porque foi ajudado O maravilhosamente. sea que Dios le ayudó a hacer muchas cosas. Ou seja, que Deus ajudou a ele fazer muitas coisas. Dice ahí, hasta hacerse poderoso. Disse aí, até fazer-se poderoso. Mas mire el siguiente pasaje. Mas veja a passagem seguinte. Mas cuando ya era fuerte, Mas quando já era forte, su corazón se enalteció o seu coração se enalteceu para su ruina. para sua ruína. Un hermano decía, Um irmão dizia, muy acertadamente, muito acertadamente, que muchas de las caídas de los grandes hombres de Dios que muitas das quedas dos grandes homens de Deus no se dieron cuando ellos vivían en el desierto, não se deram quando eles viviam no deserto, sino se dieron cuando estaban en el palacio. senão se deram quando eles estavam nos palácios. Hay que ser É necessário ser un hombre íntegro, um homem íntegro, un hombre maduro, um homem maduro, un hombre espiritual, um homem espiritual, aún para sobrellevar el éxito. ainda para sobrepor o êxito. El éxito puede ser peligroso. O êxito pode ser perigoso, A irmão. veces yo hablaba con un hermano Às vezes eu falava com um irmão y yo le decía, e eu dizia, tal vez talvez Dios no responde a nuestras oraciones. Deus não responde às nossas orações. Dios no cumple nuestros deseos, Deus não cumpre os nossos desejos, porque tal vez nosotros no podemos sobrellevar con ese asunto. porque talvez nós não podemos ser exaltados com esse assunto. No lo podemos sobrellevar. Não podemos carregar esse assunto. Hay que ser É necessário ser hombres piadosos homens piedosos, para que cuando venga el éxito aún ministerial, porque para que quando venha o êxito, ainda que seja ministerial, no sea para nuestra ruina. não seja esse êxito para a nossa ruína. ¿Qué cosas, no? Que coisa, não, irmãos? Porque Satanás va a venir Porque Satanás vem y le va a decir a Usías, e vai dizer a Uzias, como le dijo a Nabucodonosor, como disse a Nabucodonosor, mira tu Babilonia, veja a tua Babilônia, mira los jardines, veja os jardins, mira lo que has edificado. veja o que você tem edificado. ¿Sí conocen esse pasaje? Vocês conhecem essa Yo he passagem. escuchado hermanos hablar. Tenho escutado irmãos falar. Esta es mi iglesia, Eu tenho escutado irmãos falar. Essa é a minha igreja. yo la he edificado. Eu tenho edificado. Estas familias, Essas famílias. yo las he evangelizado. Eu tenho evangelizado. Estos jóvenes, Esses jovens. yo los he pastoreado. Eu tenho pastoreado. Muy parecido a lo que decía Nabucodonosor. Muito parecido com o que dizia Nabucodonosor. Tenga cuidado con el orgullo, hermano. Tenha cuidado com o orgulho, irmão. Muchos caen por eso. Muitos caem por isso. Muchos. Muitos. Siempre Sempre Satanás Satanás va a venir vem a hablarte. falar-te. En Colombia se dice, Na Colômbia se diz: a endulzarle el oído, adoçar o teu ouvido, a hablarle bonito. falar bonito para você. No se engañe. Não se engane. Usted es un vil pecador. Você é um vil pecador. Y lo que ha obtenido E o que você tem obtido es por la gracia de Dios. é pela graça de Deus. Palabra fiel y verdadera. Palavra fiel e verdadeira. Que Cristo murió por los pecadores, Que Cristo morreu pelos pecadores, de los cuales dos quais tal vez nosotros talvez nós somos los primeros. somos os primeiros. Hermanos, Irmãos, Juan dice, João disse: no améis el mundo. não ameis o mundo. En pocas palabras, según lo que venimos diciendo, Em poucas palavras, segundo o que vimos dizendo, no ame el aplauso, não ame o aplauso, no busque el reconocimiento, não busque reconhecimento, porque el que se enaltece porque aquele que se enaltece es humillado, é humilhado. pero el que se humilla Porém, aquele que se humilha es enaltecido. é enaltecido. Yo conozco personas Eu conheço pessoas con muchos talentos, com muitos talentos, muitos. y yo a veces pienso, E às vezes eu penso, ¿por qué el hermano por que o irmão que tiene tanta gracia y tantos dones, que tem tanta graça e tantos dons, Dios no lo levanta? Deus não levanta?
Y un hombre, E um homem, tal vez simple, talvez simples, tal vez no tiene tantos talentos, que talvez não tenha tantos talentos, Dios lo usa. Deus usa. ¿Por qué? Por quê? A veces el problema está en el corazón. Às vezes o problema está no coração. Dios da gracia a los humildes, Deus dá graça aos humildes. pero a los arrogantes Porém, aos arrogantes, los humilla. Ele os humilha. El Señor nos guarde. Que o Senhor nos guarde. Termino leyendo 1 Juan 2:15. Termino lendo na primeira epístola de João 2,15. No améis al mundo, Não ameis o mundo, ni las cosas que están en el mundo. nem as coisas que estão no mundo. Si alguno ama al mundo, Se alguém ama o mundo, el amor del Padre no está en él. o amor do Pai não está nele. Si usted ama Se você ama el banquete o que banquete Satanás trae de la carne, que Satanás traz para a carne, tal vez el amor de Dios no está en usted. talvez o amor de Deus não esteja em você. Si usted ama el aplauso, Se você ama o aplauso, el reconocimiento, o reconhecimento, y sufre cuando no se lo dan, e sofre quando alguém não te dá esse aplauso ou esse reconhecimento, tal vez usted necesita conocer el amor de Dios. talvez você precise conhecer o amor de Deus. Porque todo lo que hay en el mundo, Porque tudo o que há no mundo, los deseos de la carne, os desejos da los carne, deseos de los ojos os desejos dos olhos y la vanagloria de la vida, e a vanglória da vida, no proviene del Padre. não provém do Pai. O sea, Dios no está involucrado ni con el orgullo, Ou seja, Deus não está envolvido nem com o ni orgulho, con la carne, nem com a carne, sino eso viene del mundo. senão isso vem do mundo. Y el mundo pasa, E o mundo y passa, sus deseos, e os seus desejos. pero el que hace la voluntad de Dios Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece permanece para siempre. para sempre. Para mí fue un gozo, Para mim foi um gozo, hermano, estar delante de ustedes. irmãos, estar diante de vocês. Pido al Señor Peço ao Senhor que podamos meditar que possamos meditar y guardar la palabra que el Señor nos habla. e guardar a palavra que Ele tem nos dado. El Señor les bendiga, hermanos. Que o Senhor os bendiga, irmãos. Vamos a hacer una oración para terminar. Vamos fazer uma oração para terminar. Padre, te damos gracias Pai, te damos graças por este tiempo por esse tempo que tú nos permites tener delante tuyo que Tu nos permite ter diante de Ti, como hijos tuyos. como filhos Teus. Ayúdanos, Señor, Ajuda-nos, Senhor, a guardar tu palabra en nuestros corazones. a guardar a Tua palavra nos nossos corações. Tú conoces los muchos peligros, Tu conheces os muitos perigos. tú conoces nuestro enemigo, Tu conheces o nosso que inimigo, también es tu enemigo. que também é Teu inimigo. Ayúdanos a ser sabios Ajuda-nos a ser sábios y entendidos de cuál es tu voluntad, e entendidos de qual é a Tua vontade, para que tomados de tu mano para que, pegados na Tua mão, podamos ir de gloria en gloria. possamos ir de glória em glória. Guárdanos Guarda-nos de la maldad de este mundo. da maldade deste mundo. Santifícanos, Señor, Santifica-nos, Senhor, por tu palabra. pela Tua Tu palavra. palabra es verdad. A Tua palavra é verdade, Te Senhor. damos gracias E te damos graças por permitirnos por permitir-nos considerarla. considerar. Gracias, Padre. Graças, Pai. En el nombre de tu Hijo Jesús. No nome do Teu Filho Jesus. Amén. Amém. Amén, hermanos.